Então, essa voz de cantora de MPB vai perdurar por toda a aula de hoje, tá? Então, olha só, a gente hoje vai falar sobre licitações, que é o que cai para vocês. O edital do TJ não trouxe, não está lá, a lei do pregão, que é a lei 10.520, então não perca tempo estudando que não cai. Como também não cai, não está no teu edital, pelo menos por enquanto, né? Não sei se o edital vai ser modificado. Também não cai, que eu estava vendo outro dia, em uma turma presencial, o menino veio me perguntar se era para ele estudar a lei de licitações, que regulamenta a modalidade de licitação para as estatais. Claro que não. Primeiro, que não tem nenhuma relação, né, com o Tribunal de Justiça. Segundo, que não está no teu edital, tá? Aí, a pergunta que tem sido feita de forma recorrente, se é para estudar a nova lei de licitações. Não, gente, não é para estudar, não é para estudar a nova lei de licitações. Por dois motivos. Primeiro motivo, ela não está no edital, até porque ela foi aprovada, também tem isso, né? Ela foi aprovada após a publicação do edital, né? Ela não está no teu edital. E segundo, ela de fato foi aprovada após o edital, mas a vacatio legis dela é de 2 anos, ela não está em vigor ainda, como a Júlia pontuou. A vacatio legis dela são 2 anos. Ela só vai entrar em vigor daqui a 2 anos. Então, se ela só vai entrar em vigor daqui a 2 anos, significa dizer que, enquanto isso, está em vigor a Lei Geral de Licitações, a Lei 8666 de 93. Então, quando o concurso do TJ está suspenso, né? Quando o concurso retomar o seu andamento, é possível que o edital seja modificado? Eu acho que é possível. É possível que o edital seja modificado. Mas não vai ser modificado para incluir a nova lei. A nova lei não pode ser incluída porque ela não está em vigor ainda. Então, não há razão que justifique o TJ cobrar uma lei que não está sendo aplicada ainda, que ainda não está em vigor. Então, das duas, uma. Ou o edital fica como está, sem nenhum tipo de alteração, sem nenhum tipo de modificação, fica como está, ou então é até possível que o edital seja modificado para retirar a licitação. Isso é possível. Para tirar a licitação para tirar. Crime de licitação só para analista. Ai, minha garganta. Está coçando. Só para analista, James. Para técnico, é do artigo 1º ao artigo 55. Licitação. Contrato, do 56 ao 78. A última coisa que pode ser cobrada de contrato é a diferença de fato do príncipe e fato da administração. Mas contrato é matéria que quase não cai em concurso. O que possivelmente vai cair é licitação. Contrato cai bem menos. Muito menos. Vamos lá. O que a gente vai abordar hoje dentro da... Bom dia, Flávio. Estou resfriada, Flávio, não repara não. O que a gente vai abordar hoje dentro da nossa aula acerca da licitação? Obrigada. A gente vai abordar o conceito. Ponto número 1. A gente vai abordar nosso roteirinho de aula hoje. 56 ao 78, Júlia. Tá? Conceito. Finalidades. Princípios. Tipos de licitação. As hipóteses de contratação
direta, fases e as modalidades que encontram-se previstas no artigo 22 e, como observação, a diferença de licitação deserta. Eu não sei fazer o sinal de diferente. Finge que isso aqui é diferente, tá? Para a licitação passada. Tá aí. Ai, toda entupida, gente. Nossa, céu. O nosso roteiro de aula... Aí. Tô que nem a Paula Tolle. Desafinando. Aí. Ah! Coisa horrorosa. Preciso da minha voz intacta, pelo amor de Jeová. 37, inciso 21. Tá todo mundo com a Constituição aí? Todo mundo com ela? Apostos? Então, a gente vai precisar do artigo 37 e a gente vai precisar... Deixa eu botar o inciso aqui, espera aí, do 22. Oi, Luísa! 22. Deixa eu ver o inciso. Ai, minha garganta. Tá horrível. 27. É isso, tá? Artigo 173. Parágrafo 1º. Inciso 3º da Constituição, tá? Essas são as passagens dentro da Constituição que mencionam a licitação. Olha só, vamos parar com essa coisa de achar que licitação é uma matéria difícil? Que não é. Licitação mole. Difícil é ato administrativo? Então, olha só. Eu vou colocar o conceito de licitação aqui, tá? E aí, vocês preferem que eu coloque aqui ou no quadro branco? Fala aí. Por mim, tanto faz, porque eu vou dissecá-lo da mesma maneira. Vocês preferem que eu coloque no quadro branco? Tá. Então, vamos lá, Flávio. Vamos lá, Lu. Vamos nós. O pedido de vocês é uma ordem. Uma ordem. Quadro da branquitude, como diz a Lumena, né? Ah, eu não aguento. Tomara que ela saia hoje. Vamos lá. Licitação. Vou colocar o conceito aqui. Com cãibra. Ih, tô toda cacarecada, gente. Tô bom para pegar tudo e jogar fora. Ó, licitação. Vou colocar o conceito aqui e eu vou dissecar o conceito, tá? Vamos nós. Trata-se de um procedimento
Trata-se de um procedimento administrativo composto por vários atos, todos concatenados e previstos em lei, princípio da legalidade, destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para anteceder futura e eventual assinatura de um contrato administrativo. Eu sempre como esse i aqui. Administrativo. Concessão e permissão de serviços públicos. Regulamentada pela Lei 8987 de 95. Regra procedimento de caráter obrigatório, salvo as exceções legais, que são os casos de dispensa e inexigibilidade. Respectivamente, artigos 24 e 25 ambos da 93. Vamos lá, então. Vamos começar a conversar sobre o que é a licitação, qual é a natureza jurídica da licitação. Para começo de conversa, Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, não é isso? Manifestando-se aí o chamado poder constituinte originário, né? Ela foi promulgada, ela foi, portanto, democraticamente votada, ela foi produto de um processo democrático de votação e de deliberação, sendo, consequentemente, entregue à sociedade na ocasião, em 5 de outubro de 88. O poder constituinte originário, ele vai se concretizar através da instalação da chamada Assembleia Nacional Constituinte, tendo como consequência a revogação total, completa e irrestrita, sendo que dela nada restou, que foi a Constituição de 67, né? Tendo em vista a ausência de um sistema democrático, mas sim o império de uma ditadura militar, a Constituição de 67, por óbvio, promulgada não foi. Ela foi outorgada, coercitivamente imposta à sociedade naquela ocasião. Acontece que, em 1968, nós tivemos o AI-5, que foi o ápice da repressão da ditadura militar, não é isso? Com a supressão, com a varredura do ordenamento jurídico de todas as garantias constitucionais. E, em 69, a gente teve a emenda 1 de 69, né? Esta emenda 1 de 69,
a redação que ela trouxe perdurou até 88, quando foi, então, promulgada a Constituição brasileira, democraticamente, trazendo de volta, né, ressuscitando todas as garantias constitucionais, tá certo? Então, qual é o detalhe que eu quero que você perceba de pronto? É o seguinte, entre 69 e 88, os doutrinadores, tanto do direito constitucional como do direito administrativo, eles nos ensinam que o Brasil viveu o chamado período de exceção entre 69 e 88. Então, quando nós falamos que entre 69 e 88, aqui a gente viveu um período de exceção, significa dizer, portanto, que o que hoje é a regra, neste período era a exceção e vice-versa. O que hoje é a exceção, naquela época, então, era a regra. Portanto, hoje, qual é a regra, por exemplo, para você ingressar no serviço público brasileiro? É através de concurso público, não é? De provas ou provas e títulos, cujo prazo de validade será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Ok. Mas esta regra tem exceção? Tem. Você deve estar vendo ou deve ter visto isto com o Pedro, né? Existem exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, tendo em vista que a regra está prevista no inciso 2º do artigo 37 da Constituição, e as exceções estão, respectivamente, nos incisos 5º e 9º da Constituição, que é o cargo em comissão e o servidor temporário, né? Então, naquela época, qual era a regra? Era não fazer concurso público. As pessoas ingressavam por mera análise curricular. Então, se hoje você tem uma empresa e você quer participar, você quer prestar um serviço, né? Você tem que submeter a um procedimento de licitação. Esta é a regra, tá? Esta regra tem exceção? Tem. As exceções estão previstas nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666, que são os casos de dispensa e de inexigibilidade. Então, se hoje a regra é fazer licitação, com as exceções que a própria lei traz, significa que, naquela época, a regra era não fazer licitação, tá? Mas tinha exceção? Claro que sim. Algumas instituições, eventualmente, poderiam se submeter a este procedimento? Claro que poderiam, mas que fique claro que não é a regra. A regra, naquela época, era não licitar, era contratar diretamente as pessoas. Eis que veio a Constituição de 88 e trouxe de volta, né, a ideia do princípio da moralidade, a ideia do princípio da legalidade, a ideia do princípio da impessoalidade, tá? Portanto, de 88 para cá, tornou-se imperioso para celebrar parcerias com o poder público, parceria esta que vai ser documentada a partir da assinatura concreta de um contrato administrativo. Contrato este que pode ser um contrato de concessão, que é 99% dos casos, ou um contrato de permissão. Para você firmar essa parceria, é preciso se submeter a um procedimento de caráter público que conta com a fiscalização do Ministério Público, conta com a fiscalização do Ministério Público, através da sua curadoria de licitações e contratos administrativos. Deixa eu incluir aqui no conceito essa informação. Como regra, um procedimento de caráter obrigatório, salvo as exceções legais, que exigem o denominado
processo de justificação, que é o artigo 26, junto à tem crase, né? Curadoria, melhor assim, junto ao Ministério Público, através de licitações Tô chegando mal pra caramba. Tá. Processo de justificação, artigo 26. Da onde, Renato? 26 de onde? Do Alô Além? Deixa eu ver se ficou. Ato de procedimento administrativo, composto por vários atos, né, com categoria no lei. Próxima mais vantajosa, pode ser futuro eventual. Tá. Obrigatório, salvo exceções legais. Tá, é isso. Então tá. Não vou fazer PF. Não. Bom dia, amor. Não, vou fazer PF, não, vou fazer Polícia Civil. Eu gosto de crimes com sangue, pessoas abertas. Eu gosto de coisa violenta. Crimes da polícia, de competência da Polícia Federal são muito burocráticos, eu não gosto. Eu quero passar para a Polícia Civil e ficar lotada na DH de Belford Roxo. Porque tem que ser com emoção, né? Sem emoção, para ficar sem emoção, eu fico em casa, né? Tem que ser com emoção. Então, olha, vamos lá. Então, como eu estava te contando, né? Naquele período entre 69 e 88, deixou de ser obrigatório o procedimento de licitação. Aí veio a Constituição e trouxe de volta a obrigatoriedade de licitar, tá certo? Então, primeiro a gente vai esmiuçar o conceito, depois a gente faz essas duas ponderações. Primeira coisa, natureza jurídica da licitação. Todas as vezes que a banca examinadora te perguntar o que é natureza jurídica, para você ficar confortável fazendo a questão, natureza jurídica significa classificação, tá? Onde você vai classificar aquele instituto, beleza? Dentro do direito. Então, por exemplo, qual é a natureza jurídica do ato da licença? Licença para construir o segundo andar na sua casa. Licença é um ato administrativo vinculado e negocial. Pronto, classificou, colocou na prateleira, é um ato administrativo, é um ato negocial e é um ato vinculado. Natureza jurídica da permissão de uso, natureza jurídica da permissão de serviço. A permissão de uso é um ato discricionário, a permissão de serviço é um contrato administrativo. Fala para mim, natureza jurídica dos remédios constitucionais. Fala. Posso sair daqui? Fala. Ah, Wendel! Você é tua chefe, sim. Vou puxar você. Vou puxar você para BH, de Belford Roxo. Natureza jurídica dos remédios são ações judiciais, né?
de natureza constitucional, mas são ações judiciais, tendo em vista que você vai pleitear a concessão do remédio junto ao Poder Judiciário. Beleza. Portanto, a licitação, ela não é, como tem gente que fala por aí e está errado. Ponto. A licitação não é um ato administrativo, isoladamente. Permissão de serviço, Leandro, é um contrato. Artigo 40 da Lei 8987 de 95, Leandro. Tanto a permissão de uso quanto a permissão de serviço, até o advento da Lei 8987 de 95, eram materializados através de um ato administrativo. Os dois eram atos discricionários, tá? Portanto, os dois representavam manifestação unilateral de vontade. Oi, Virgília, agora que eu te vi. Os dois eram manifestações unilaterais de vontade. Aí vem o artigo 40 da Lei 8987 de 95, e esse artigo contratualizou, saca? Contratualizou a permissão de serviço. O que era ato virou contrato administrativo por determinação da lei. Porque a lei fala a permissão de serviço, que é o taxista, motorista de van, a permissão de serviço passará. Portanto, até então não era assim, né? Passará a ser documentada através de um contrato de adesão. Tá certo? Então, a lei contratualizou a permissão de serviço. O que era ato virou contrato administrativo, tá? E no exato momento, Leandro, que a lei faz isso, a lei automaticamente esvazia por completo a permissão de serviço. Então, é muito pouco provável que hoje em dia você veja um contrato de permissão. 99% dos contratos administrativos são assinados sob a forma de concessão de serviço público, que é a grande regra, a regra geral. Tá certo? Então, a licitação, natureza jurídica da licitação, ela não representa um ato administrativo, não. A licitação, ela representa um processo administrativo. Ela representa um procedimento administrativo. Ela representa um conjunto de atos administrativos. É um feixe de atos administrativos que tem por finalidade selecionar alguém. Então, a licitação, dissecando o conceito, é um procedimento administrativo, beleza? Composto por vários atos para... Então, se a licitação é um procedimento, você que está estudando o processo civil, você que está estudando o processo penal, você sabe que o processo, ele é um instrumento, não é isso? Ele quer instrumentalizar a pretensão no processo penal punitiva do Estado e no processo civil a pretensão do particular, né? Então, na verdade, a ideia de processo é instrumentalizar uma pretensão do Estado, conferida pela lei. Portanto, se eu estou afirmando que a licitação é um processo, é um procedimento, vamos combinar que procedimento é o processo em andamento, né? Quem fala isso é o desembargador Alexandre Câmara, que é o maior processualista deste país, né? Era advogado, agora é desembargador do Tribunal de Justiça, e o Alexandre Câmara, aqui do Rio, junto com o Fred Didier, que é lá da Bahia, são os maiores processualistas hoje em dia, e na obra dele, o Alexandre Câmara fala, muito corretamente, que ele é um gênio, que o procedimento é o processo em andamento, né? Procedimento é o rito, é a cadência, é o andamento do processo que é abstratamente considerado um instrumento. Para você instrumentalizar, não é redundante, não é pleonasmo, para você instrumentalizar uma pretensão que a lei te conferiu,
tá? Então, se eu estou afirmando que a licitação apresenta a natureza jurídica de ser um processo, em sendo um processo, ele vai ter que caminhar para algum lugar, né? Em sendo um processo, ele tem que ser composto de várias etapas, de vários atos. Este passo a passo é o procedimento. Este passo a passo até o seu término é o procedimento, que também é regrado, determinado pela Lei 8.666, tá? Então, este processo que a licitação representa é um processo administrativo, por óbvio, porque vai acontecer no âmbito da administração. Em sendo um processo administrativo, tá beleza? Em sendo um processo administrativo, incidem todos os princípios da administração pública, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Em sendo um processo administrativo, ele é composto por vários atos. E eu acabei de falar que os princípios incidirão por conta da função administrativa. Quero dizer com isso que todos os atos que vão compor o procedimento de licitação deverão encontrar previsão na lei, tá? De forma que, se a administração pratica algum ato absolutamente estranho àquele procedimento, ela estará, consequentemente, violando o princípio da legalidade, fulminando este procedimento. Esse procedimento vai ser anulado e o agente público que praticou a conduta responderá pelo artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que representa lesão, afronta ao princípio do direito administrativo. É o artigo 11 da Lei 8429 de 92, que fala sobre artigos 9, 10, 10A e o 11, são os atos de improbidade administrativa. O artigo 11 fala que é considerada improbidade administrativa lesão, afronta, violação aos princípios do direito administrativo, tá? Então, todos os atos que vão compor o procedimento de licitação, obviamente, encontram-se previstos em lei. Quais são esses atos? A gente começa com o edital, depois a gente parte para a habilitação, que significa análise dos documentos, depois a gente parte para o julgamento, depois a gente parte para a homologação, e, por último, a adjudicação. Estes são os atos que vão compor o procedimento de licitação. Então, falei assim, licitação é um procedimento administrativo, beleza? Composto por vários atos. Aí estão eles: edital, habilitação, julgamento, homologação e adjudicação. Composto por vários atos, tá? Aí estão eles. Todos concatenados e previstos em lei. Mais uma vez, e sempre ele, princípio da legalidade. Então, quando eu falo que são atos concatenados, eu estou afirmando que a ordem pela qual esses atos deverão ser praticados é determinada, imposta pela lei, de forma que a administração não pode bagunçar o coreto, tá? Não pode inverter fase, pular etapa, suprimir alguma etapa, não pode bagunçar, não pode desordenar esse procedimento, tá? Não pode burlar a regra que a lei impõe. E a regra que a lei impõe é esta. Portanto, invariavelmente. O que significa o advérbio de modo invariavelmente? É tudo aquilo que não comporta nenhum tipo de variação. Invariavelmente,
Os atos que vão compor o procedimento de licitação são esses aí. E nas modalidades previstas no artigo 22 da Lei 8.666, a ordem pela qual os atos deverão ser praticados é exatamente essa. Exatamente essa. De forma que a administração não pode comprometer a regra imposta pela lei. O que nos leva a concluir que o procedimento de licitação representa nítida manifestação de que poder do Estado? Já ouvi dizer que violação à licitação cai no artigo 10 pelo dano ser preso. Não. Não. O negócio é o seguinte, existe um princípio, Leandro, no artigo 3º da Lei 8.666, que é o princípio da moralidade e probidade administrativas, né? Então, se você violar a ideia de probidade dentro da licitação, você vai responder pelo artigo 10 da Lei de Improbidade, que é o prejuízo ao erário. Por quê? Porque existe previsão específica, tá? Está escrito no artigo 10, em algum inciso, frustrar a licitude da licitação. Então, não há que se falar em presunção de dano, entendeu? Não há que se falar em dano presumido. Não é isso, não. A situação é a seguinte, os atos de improbidade são dois, os dois mais importantes. O artigo 9º, enriquecimento ilícito, e o artigo 10, prejuízo ao erário. São os que mais cabem. Qual é a diferença entre eles? A diferença são várias. Primeiro é que os dois admitem a modalidade dolosa, mas só o artigo 10 admite a modalidade culposa. Fato é, quando você visualiza que o agente público colocou dinheiro no bolso, efetivamente, ele colocou dinheiro no bolso, a gente está diante do artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, enriquecimento ilícito. Portanto, para ficar configurada a prática do ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 9º da Lei 8429 de 92, qual seja enriquecimento ilícito, é imprescindível a obtenção de vantagem econômica de caráter ilícito, vantagem econômica indevida. Você colocou dinheiro no bolso. Como consequência óbvia, a punição adequada para este ato é a perda dos bens e valores acrescidos indevidamente ao seu patrimônio. Então, todos os atos de improbidade exigirão a qualificação do dano? Não. Todos os atos de improbidade exigirão a confirmação ou, quiçá, a presunção do dano? Não. Só o artigo 9º. E como é que você percebe isso, Lê? Pelo verbo que a banca examinadora colocar para você. Pelo verbo obter, receber, perceber vantagem, receber vantagem, ou então quando fala lá que o cara, por exemplo, apresentou, o cara é, sei lá, servidor do Tribunal de Justiça, ganha 10 mil reais, e o cara vai lá e compra uma casa, declarando imposto de renda, uma casa de 5 milhões. Concorda que a evolução patrimonial dele é incompatível com quanto ele ganha? Então, fica claro que ele colocou dinheiro no bolso. Então, ele praticou o artigo 9º. Já o artigo 10, que é o prejuízo ao erário, é prescindível, não precisa, para a configuração do artigo 10, a obtenção de vantagem econômica de caráter indevido.
Então, você pode frustrar, não há que se falar em dano presumido, não é isso. Aqui não precisa nem de dano. Você pode frustrar a licitude da licitação sem configurar dano ao erário. Entendeu? Só o fato de você ter frustrado o dano presumido, você pode forçar uma barra por essa perspectiva. Só o simples fato de você ter frustrado a licitude de uma licitação é o que basta. É o que basta para você responder pelo artigo 10 da Lei de Improbidade, que é o prejuízo ao erário. Não é imprescindível que haja obtenção de vantagem. A obtenção de vantagem, imprescindivelmente, é no artigo 9º. No artigo 10, isso é prescindível. Portanto, é óbvio que no artigo 10, a punição não pode ser você devolver o que você indevidamente levou, porque você não sei nem se você levou. Entendeu? Como é que você vai devolver o que você não levou? Então, a perda dos bens e valores acrescidos indevidamente ao patrimônio, só o artigo 9º. Entendeu? Agora, pegando a questão dele, se caiu uma questão assim, o cara é servidor do TJ e o cara é lotado na parte de licitação do tribunal, tá? E aí fica configurado que o cara levou dinheiro. O cara frustrou o procedimento de licitação e levou dinheiro. Aí você se questiona, porra, mas aí o cara vai responder por qual? O cara levou dinheiro, aí vai responder pelo 9? Não pode responder pelos dois, porque aí vai ser bis in idem. E existe o princípio da vedação ao bis in idem. Você não pode ser punido duas vezes na mesma esfera pelo único fato. Na mesma esfera, pelo único fato. Nesse caso, vai responder pelo 10. Entendeu? Porque tem uma disposição específica. Não é que... Veja bem, não é que no artigo... Ai, minha garganta está horrível. Não é que no artigo 10 não possa ter... Está proibido de ter esse recebimento de grana. Não é isso. O que eu falei é que não é imprescindível. Imprescindível para que configure o artigo 9º é colocar dinheiro no bolso. Não é imprescindível para que configure o artigo 10 colocar dinheiro no bolso. Mas se colocar, colocou. Vai responder pelo artigo 10 com uma pena maior. Uma pena aumentada. Entendeu? Porque tem uma disposição específica. Entendeu, Leo? Vocês têm que ver improbidade. Se o professor de ética não falar para vocês, a gente tem que marcar uma aula, porque tem uns detalhezinhos aí de improbidade que a gente tem que ver, tá? Beleza? Tá tranquilinho até aqui? Então, a licitação é isso. É esse procedimento administrativo, né? Composto por vários atos, todos concatenados e previstos em lei. Procedimento esse que destina-se a selecionar a melhor proposta. Destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa. Não necessariamente a mais barata. Não é isso que a lei fala. A lei não exige, em momento algum, a lei prevê, como um dos princípios da licitação, o princípio da economicidade. Este princípio, que é gastar menos, né? Fazer economia, a grosso modo, este princípio não encontra-se previsto na Lei 8.666. O princípio da economicidade encontra-se previsto na Lei do Pregão, porque lá na Lei do Pregão ela é categórica ao afirmar que só posso me valer do tipo menor preço. Então, no Pregão, que é para aquisição de bens e serviços comuns, sem nenhuma ou de menor complexidade, naquele caso, tendo em vista a não complexidade do fato, naquele caso ali, especificamente, a proposta mais vantajosa coincidirá em ser a mais barata. Naquele caso, especificamente considerado. Na Lei 8.666, no artigo 3º, que a gente vai ler aqui
quando ela fala dos princípios, em momento nenhum fala em economicidade. Então, está errado falar que na licitação a preocupação do Estado é com o mais barato. Isso está errado. A lei é textual, ela fala que a preocupação é selecionar a melhor proposta. A preocupação é selecionar a proposta mais vantajosa. Mais vantajosa com relação a quê? Com relação às exigências que a própria administração pública fez unilateralmente por ocasião do instrumento convocatório. Parênteses, instrumento convocatório é gênero, de que suporta duas espécies, edital e carta-convite. O edital, ele é um instrumento convocatório que vai aparecer em todas as modalidades de licitação, exceto na modalidade convite, porque a modalidade convite é iniciada a partir de um instrumento convocatório chamado carta-convite. Tá certo? Então, o papel da administração ao licitar é se comprometer a escolher a melhor proposta, a escolher a proposta mais adequada às exigências que ela mesma fez unilateralmente por ocasião do instrumento convocatório. É escolher a proposta que mais se coaduna às exigências que o poder público unilateralmente te impôs por ocasião do edital. Tá certo? Esta necessidade que a lei impõe de cumprir a ordem, de não burlar a regra, é o chamado princípio do formalismo ou princípio do procedimento formal, que encontra-se previsto no artigo 4, parágrafo único da Lei 8.666. Portanto, você percebe, eu fiz a pergunta e ninguém me respondeu. O procedimento de licitação reflete, é um reflexo, é uma manifestação de que poder da administração? Poder vinculado. Não há que se falar em discricionariedade, pelo menos a princípio, tem umas exceções aí, a gente vai falar, não há que se falar em discricionariedade no que tange à condução do procedimento. Existem algumas migalhas de discricionariedade, algumas pitadas de discricionariedade durante o procedimento aí. Mas, no que toca... Ai, que buzina chata! No que toca à condução deste procedimento, não tem nada de discricionário. A gente está diante de um procedimento de caráter vinculado. A gente está diante de um procedimento formal. Portanto, invariavelmente, não importa... Está incomodando, gente, esse alarme? Tá, né? É um carro. Alarme de carro. Deixa eu fechar ali a porta para ver se melhora o barulho. Espera aí. Melhorou? Não, né? Não, né? Fechei a porta aqui da varanda, agora eu vou morrer de calor aqui dentro. Ah, parou. Parou. Parou, parou. Agora parou. Parou de tocar. Então, vamos lá. Invariavelmente, não importa o tipo de licitação, não importa a modalidade de licitação, não importa. Não importa o valor do contrato, não importa o objeto do contrato, obras, compras, serviços, nada disso importa. Nada disso importa. Não importa se é uma concessão, se é uma permissão. Invariavelmente, nas modalidades previstas na Lei 8.666, que são concorrência, tomada de preços, convite,
concurso e o leilão. A ordem, invariavelmente, os atos que vão compor o procedimento de licitação são estes aqui. E, invariavelmente, mais uma vez, a ordem pela qual esses atos deverão ser praticados é esta. De forma que, repito, o poder público não pode bagunçar o coreto, não pode pular etapa, inverter fases, suprimir uma etapa, não pode zonear, porque a gente está diante de um procedimento formal, a gente está diante de um procedimento de caráter vinculado. E em sendo um procedimento de caráter vinculado, significa dizer que qualquer passo em falso gera a anulação deste procedimento e consequente responsabilização do agente público que praticou a conduta em sede de improbidade administrativa. Esta é uma das razões pelas quais todo procedimento de licitação contará com a intervenção ministerial com a capa de custos legis. Isto é imperioso que é obrigatório que durante todo o procedimento de licitação esteja garantida a intervenção do Ministério Público, tá? O Ministério Público intervirá na condição de fiscal da lei, na condição de fiscal da boa aplicação da lei, portanto, como custos legis. Qual ramificação do Ministério Público aparecerá aqui? Curadoria de licitações e contratos administrativos. Aí o promotor lá da curadoria percebeu indícios de prática de improbidade administrativa. O que ele vai fazer? Extrai peças e encaminha para o promotor da tutela coletiva. Ele vai apurar. Aí o promotor da curadoria percebe, nota indícios do cometimento de um crime. Ele vai fazer o quê? Extrai peças e encaminha para a central de inquérito, para o promotor da central de inquérito. E aí o promotor da central vai investigar se houve crime. Se houver, ele vai oferecer a denúncia. Aí a denúncia, são todos crimes de ação penal pública incondicional. Aí o juiz lá vai por distribuição, caiu na 18ª vara criminal. Aí o juiz vai lá e recebe a denúncia. Do recebimento para frente, é o promotor da 18ª criminal que vai conduzir aquele processo até o seu término. Tá? Então, o MP ele vai atuar em todas as etapas desse procedimento, por determinação legal. Por quê, gente? Porque o Ministério Público não é o protetor da sociedade? Se a administração pública está fazendo uma licitação e ela burla a regra, ela não está violando o interesse próprio, ela está violando o interesse coletivo. Ela está violando o senso comum. Ela está violando o interesse público. Ela está violando o interesse que é nosso. Então, quando supostamente o governador o Witzel fez supostamente o que fez, supostamente, não sei porque ele não foi condenado ainda, comprou respiradores numa loja de vinho, em meio a uma pandemia, né? Pessoas morrendo, porque não conseguiam respirar. Então, o sujeito vai lá, se vale de uma permissão legal para adquirir respiradores. Só que ele não adquiriu respiradores, né? Ele adquiriu, para começo de conversa, carrinho para fazer anestesia, que não é respirador, que é muito mais barato do que respirador. Aí começou a ser investigado. Então, a conduta dele concorda que viola toda a coletividade, viola os valores sociais, viola preceitos sociais, viola a legítima expectativa que a sociedade depositou naquela pessoa, tendo em vista que ele venceu, ele foi democraticamente eleito.
Daí a intervenção do Ministério Público, porque violar o procedimento de licitação é muito mais do que uma mera formalidade. É você violar o senso comum, você violar interesse público, interesse coletivo. Justificada, então, está a intervenção ministerial. Tá ok? Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? A licitação, ela vai aparecer, primeiro, no artigo 37, artigo 37, inciso 21. Que fala assim, ó: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. É o que diz o artigo 37. Então, vamos entender o seguinte: a Constituição de 67, a emenda 1 de 69, varreu a obrigatoriedade de licitação, veio a Constituição de 88, trouxe de volta esta obrigatoriedade, condicionando-a ao advento de uma lei posterior. Porque em 88 não existia lei que regulamentasse o Instituto da Licitação. Portanto, a Constituição trouxe de volta a prerrogativa, a exigência, a obrigatoriedade do Estado para contratar, licitar. Eu não posso contratar aleatoriamente obras, compras, serviços e alienações. Não posso contratar o meu amigo, que era muito meu amigo, e vou contratar o cara porque ele é meu amigo. Também não posso deixar de contratar o outro lá que é meu inimigo, que é meu desafeto, porque a própria redação da Constituição exige a observância, a ideia de isonomia entre os participantes, entre os interessados, entre os licitantes. Então, não posso privilegiar você porque você é meu amigo, tampouco te prejudicar porque você é meu desafeto, você é meu inimigo. Se isso assim acontecer, quem o fez responderá pelo crime previsto no artigo 79 da Lei 8.666, que é violar lesão, causar lesão à ideia de isonomia. Portanto, todo esse procedimento de licitação, ele vai, então, anteceder a assinatura de um contrato administrativo, estabelecendo, portanto, uma parceria entre o Estado e a iniciativa privada, que pode ser o concessionário, esse parceiro, né? Vai ser o concessionário ou o permissionário. Parceria com fins lucrativos. A gente está diante de uma empresa privada, não é uma entidade filantrópica. Então, ela superou a licitação, ela vai ser contratada, ela se compromete contratualmente a prestar o serviço, mas ela não é uma entidade filantrópica. Ela quer a contraprestação pecuniária pelo serviço que ela, então, prestou. Daí a cobrança de tarifas ou preço público. Tá? Então, a licitação é isso, ela quer anteceder a assinatura desse contrato administrativo. Tá certo? Primeira questão que a gente vai impor aqui é a seguinte: o artigo 37, inciso 21 da Constituição representa uma norma constitucional de eficácia limitada. Limitada, tá? Que é uma patologia que o próprio sistema criou. Por quê? Porque a Constituição está condicionando o exercício de um direito ao advento de uma lei posterior. Tem que vir uma lei posterior à Constituição para me definir o que vem a ser a licitação. Em 88, essa lei não existia.
Ela veio ser aprovada em 1993. Então, temos um hiato temporal nesse meio tempo, não é isso? Entre 88 e 93. Ficou claro? Sim ou não? Tá todo mundo ok aqui? Então, a primeira questão que se impõe aqui é o seguinte. Se você concorda comigo, você concorda comigo que o 3721 é uma norma de eficácia limitada? Você concorda comigo? Concordo também. Tá. Então, se é uma norma de eficácia limitada, significa que ela está condicionando o exercício de um direito ao advento de uma lei posterior. Concorda? Sim ou não? Concorda? Que direito ela está condicionando? Qual é o direito que ela está condicionando? Da administração contratar pessoas, né? A administração pode celebrar contratos administrativos? Pode. Pode. Na forma da lei. Ela pode celebrar contratos administrativos? Ela pode firmar parcerias? Pode. Na forma da lei. Então, a Constituição está condicionando o exercício de um direito. Que direito? Da administração celebrar contratos administrativos. Ao advento de uma lei posterior. Tá certo? Então, norma de eficácia limitada, ela é uma patologia que o próprio sistema criou, né? Porque a Constituição te dá com uma mão e tira com a outra. Tira o doce da boca da criança, sabe? Te dá com uma mão, te pega com uma mão, te dá com uma mão e tira com a outra mão. Contra patologias cabem remédios, né? Qual é o remédio que cabe aqui? Mandado é o MI, né? Mandado de injunção. Concorda? Então, a primeira questão que eu te faço é: contrato de concessão de serviço público assinado em 1985 para vigorar por 40 anos. Contrato este assinado sem licitação. Contrato assinado antes da Constituição. 40 anos. Então, ele está em vigor até hoje. Eu estou com 44, eu sou de 76 e eu estou em vigor também. Está todo mundo em vigor, não é isso? Então, esse contrato está em vigor. Com o advento da Constituição, trazendo de volta a obrigatoriedade de licitar para contratar, o advento posterior da Constituição fará anular este contrato? Não. O contrato merecerá anulação por ter sido celebrado sem licitação? Não. Não por quê? Por conta da proteção que a Constituição confere ao denominado ato jurídico perfeito. A Constituição fala que a lei tem que respeitar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? É toda e qualquer manifestação de vontade anterior. Toda e qualquer manifestação de vontade celebrada sob determinada regra. Ainda que esta regra venha a sofrer modificação posterior, esta modificação posterior não afeta as manifestações de vontade anteriores, por conta da proteção que a lei, que a Constituição confere ao ato jurídico perfeito, que foi o caso aí. Ok? Aí a Constituição vai lá, em 88, e passa a exigir de volta, de novo, que haja licitação para celebrar contratos administrativos. Só que ela fala assim, ó, na forma da lei. A lei de licitações foi editada
em 1993, né? Portanto, a Constituição é de 88, não é verdade? E a lei é de 93. Temos um hiato temporal aí? Claro que sim, temos. Então, eu te pergunto, contrato de concessão, assinado sem licitação, em 1991, portanto, após a exigência constitucional, porém, antes da entrada em vigor da lei, que regulamenta a matéria. Contrato assinado em 91, sem licitação, por isso aí, segurança jurídica. Perfeito. Por 40 anos. Esse contrato merecerá anulação? Também não. Também não. Só que a justificativa agora não é mais o ato jurídico perfeito. A justificativa agora é o princípio da legalidade, é o princípio da segurança jurídica. Como é que eu vou cumprir uma lei que não existe? Eu sou o poder público, eu sei que a mim incide o princípio da legalidade. Eu não me nego a cumprir a lei, desde que a lei exista. Como é que eu vou cumprir uma lei que não existe ainda? Não tem como, não é isso? Então, os contratos que foram celebrados nesse ato temporal entre 88 e 93, sem licitação, também não merecerão anulação por conta da legalidade aliada à segurança jurídica. Tudo bem? Aí o artigo 22, esse foi o 37, né? Aí o 22... Peraí. Desculpa. Artigo 22 fala assim: compete privativamente à União legislar sobre. Inciso 27. Normas gerais de licitações e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. É o que diz aqui, tá? Então, compete à União, Congresso Nacional, legislar sobre normas gerais de licitações e contratos administrativos. O que são normas gerais de licitações e contratos administrativos? São as regras do 8666 que falam de princípios, tipos, modalidades e as hipóteses de contratação direta. Isso é norma geral. Sobre estes assuntos, só poderá manipular, através da função legiferante, o Congresso Nacional. Só a partir da União. Beleza? Então, duas perguntas que eu te faço. Essa previsão constitucional do artigo 24 impede que os demais entes da federação, estados, municípios, legislem acerca do tema licitação? Não, não impede. Então, é possível que a Alerj aprove uma lei estadual de licitação? Sim. Só que esta lei estadual não pode contrariar a 8666 no que toca à norma geral. Portanto, essa lei estadual não pode, por exemplo, criar uma nova modalidade de licitação, porque modalidade é norma geral. Se modalidade é norma geral, só a União pode legislar sobre o tema. Percebe? Se a Alerj legislar sobre este tema, a lei será declarada inconstitucional, por violar o artigo 22, porque só quem tem atribuição para isso é a União, e não os estados. Tá certo? Agora, essa previsão constitucional impede
que os demais entes da federação legislem acerca do tema normas gerais de licitações e contratos? Aí sim. Exige. Exige. Impede. Esse artigo 22 não impede que a ALERJ, que é a Câmara de Vereadores, aprove uma lei de licitação, estadual e municipal, respectivamente. Tudo bem. Desde que eu não contraria 8666. Aí não pode. Tá certo? Sim ou não? Estou achando vocês muito calados. Sim ou não? Olho ardendo. Joia. Deixa eu voltar lá para o compartilhamento. Pode apagar isso aqui, minha gente? Então, eu faço assim, ó. Finalidades da licitação. Artigo 2º. Aqui, ó. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras e serviços, inclusive de publicidade, compras e alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. É o artigo 3º. Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe forem correlatos, tá? Então, quais são as finalidades da licitação? Primeira finalidade, garantir a isonomia entre os licitantes. Segunda, selecionar a proposta vantajosa. Desenvolvimento alérgico da sono, né? Desenvolvimento nacional. Nossa, eu fechei a porta, tá um calor louco aqui dentro agora. Sustentável. Finalidade da licitação, como eu acabei de ler, garantir a isonomia entre os competidores, selecionar a proposta mais vantajosa, não necessariamente a mais barata, mas certamente a melhor, a mais adequada, e o desenvolvimento nacional sustentável, né? Então, é claro que a licitação agora é uma questão, né? A licitação agora é uma questão a ser solucionada pela administração. Ela tem que se valer da licitação, é o que a lei quer,
ela tem que se valer da licitação para garantir um meio ambiente mais sustentável, para reduzir o impacto da atuação administrativa na coisa pública, no meio ambiente. Então, a lei agora passa a exigir, como uma das formas de garantir a finalidade desse procedimento, garantir a sustentabilidade, garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Tá beleza? Essas são as finalidades. Vou colocar agora os princípios. Posso apagar tudo? Posso apagar tudo? Espera aí. Vamos lá. Princípios. Terceiro tópico. Vou elencar aqui e vou falar de todos eles, tá? Princípios da licitação. Primeiro, obrigatoriedade. Segundo, publicidade. Terceiro, isonomia. 4, formalismo. 5, competitividade. 6, sigilo. 7, julgamento objetivo. Vinculação ao instrumento convocatório, que é edital e carta convite. Adjudicação compulsória ao vencedor. Ai, minha perna. Ui! Adjudicação compulsória ao vencedor. Pronto, tá? São 10 princípios, tá? São 10. São 10. Vamos lá. Primeiro princípio. Princípio da obrigatoriedade. Não estamos diante de um princípio de caráter absoluto. Princípio de caráter relativo, não absoluto. Princípio de caráter relativo não tem caráter absoluto, tendo em vista que, sim, a própria exigência da Constituição, que eu já li aqui, é de que haja licitação para anteceder a assinatura de um contrato. Mas a própria Constituição fala na forma da lei. Então, a própria Constituição, galera, entrega, isso que eu acho maneiro que as pessoas entendam, a própria Constituição, ela entrega o tratamento da matéria à legislação, ao tratamento que a lei der, não é isso? Então, a lei pode traçar uma exceção, porque esta exceção não contraria a obrigatoriedade imposta pela Constituição. Não contraria por quê? Porque a Constituição entregou para a legislação infraconstitucional
o tratamento da matéria. Então, se a Constituição entregou o tratamento da matéria para a legislação infraconstitucional, ela pode traçar as exceções. Então, a obrigatoriedade, ela é sim a regra, mas não é um princípio de caráter absoluto, é um princípio de caráter relativo. Há exceções ao princípio da obrigatoriedade, que são os casos de dispensa e inexigibilidade, que a gente vai ver agora. São os casos de dispensa e de inexigibilidade, representando exceções ao princípio da obrigatoriedade. Até aqui, quero saber se temos alguma dúvida. Deixa eu sair daqui, depois eu volto, tá? Quero saber se nós temos alguma dúvida. Tá tudo certo até aqui? Então, olha só. São 15 no meu computador, são 15 para as 11. Eu vou dar um intervalinho agora de 15 minutos, tá? Para não ter que começar a falar de dispensa e daqui a 15 minutos parar de falar. Deixa eu dar logo, para não fracionar o nosso raciocínio. Deixa eu dar logo o intervalo, 15 minutos, e na volta a gente vai até o final. Tá, beleza? Vamos tomar um café, eu vou tomar mais um remédio, porque eu estou toda congestionada aqui. 15 minutos só, a gente volta, tá bom? Não sai daí.